Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar da série A15 e a SESC de São Paulo convidam para o bate-papo online, onde a gente tem como tema principal organizações, dados e decisões. Meu nome é Fernando Santoro e eu sou coordenador do curso de gestão de gerenciamento de dados e visualização, aqui do Mackenzie Rio. Eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, de onde vocês são. Então, eu já peço para vocês colocarem no chat se o áudio está tranquilo, se está picotado. Coloca também no chat de onde vocês são, a cidade, né? Porque a gente queria ter uma ideia do alcance que a gente está tendo. Então, vamos continuar. Essa é uma parceria entre a teoria e a prática dentro da área de tecnologia da informação. Nessa área, a Universidade Presbiteriana Mackenzie desenvolve vários cursos e os colaboradores das startups e as empresas associadas à SESC de São Paulo, elas têm condições especiais para fazer parte desses cursos. Se você quiser saber um pouco mais também da nossa pós-graduação em gerenciamento e visualização de dados, o meu backstage está colocando agora no chat um link para você ter maiores informações. Tranquilo? Vamos dar sequência, então. Esse é um evento também que foi promovido pelo Mackenzie Soluções, que é a nossa área de negócios e atua direto no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade e também oferecendo diversos cursos de educação executiva. Agora, eu vou apresentar os participantes do nosso bate-papo. E eu vou começar pelo nosso convidado, que é o Sérgio Gaiotto, e vou ler um pouquinho do currículo dele. O Sérgio tem 26 anos de experiência no mercado, ele atua sempre nessa área de transformação digital, e nos últimos 10 anos ele tem gerado conteúdo e agregado valor às empresas nas áreas de data-driven business. Ele também atua no e-commerce, em telecom, no varejo, em seguros, produtos financeiros, benefícios e serviços. O Sérgio também, ele hoje trabalha na Oi e dentro do setor ele aplica os conceitos de Business Intelligence, Big Data, a inteligência artificial e Advanced Analytics. Boa tarde, Sérgio, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É isso aí. Bom, então, para fechar a nossa mesa, eu vou dar a palavra também ao nosso co-anfitrião e o nosso parceiro, que é o Valdemar Lobo. O Valdemar Lobo atualmente é vice-presidente de articulação política da SESC São Paulo. Ele também é vice-presidente do Conselho Diretivo do CMA, Centro de Mediação e Arbitragem da SESC São Paulo, e é CEO da empresa Pro Advanced IT Solutions. Também é CEO da empresa Spot Marketing Digital e Big Data Analytics. O Lobo tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em arquitetura de sistemas de computação, atuando principalmente nos nos seguintes temas: inteligência artificial, quarteirização de TI, data marketing, algoritmos cognitivos, data-driven, cidades inteligentes e sustentáveis. Tudo bom, Lobo? Lobo, você nos ouve? Eu acho que o Lobo está com um pequeno problema. Opa, acho que vai Todos me ouvem? Oi, Lobo. Tudo bom? Alô, Lobo? Gente, vamos continuando. Enquanto isso, acho que o Lobo está entrando. Hoje, a gente tem o seguinte tema: cultura data-driven. Você utiliza em seu negócio para potencializar os resultados? Esse é um tema muito interessante. O Brasil, ele não tem tanta essa cultura de tomar decisões baseadas em dados, né? Nós temos muito aquela cultura do feedback, do feeling, que o gestor acha que tem aquele sentimento que vai tomar a decisão baseada nele, e, na verdade, o mundo está conduzido para dados, né? Então, esse é um tema bem importante e tem toda a aplicabilidade atual.
Então, eu queria passar agora como é que vai ser a dinâmica, né, do nosso bate-papo. Eu e o Lobo, a gente vai lançar umas perguntas e o Gaioto, ele vai respondendo essas perguntas. E você também pode, você está convidado a fazer perguntas também. Então, por favor, coloca no chat. Não precisa esperar a gente terminar, vai colocando no chat as perguntas. E aí, conforme a gente vai tendo acesso a essas perguntas, o meu backstage me posiciona e a gente vai trabalhando essas perguntas com o nosso convidado. Ok? Lobo, já consegue me ouvir? Agora te ouço bem. Você me ouve? Ah, com certeza. Então, sem mais Olá, delongas, Gaioto. Boa tarde, vamos, tudo bem? vamos começar. Boa tarde, Lobo, tudo bem? Você quer começar, Lobo, com a primeira pergunta? Sim, vamos lá. Bem, o tema bem latente agora, né, Gaioto? Vem forte em todo o mercado, né? Não só nacional, mas também lá de fora, internacional. E aí, acho que para deixar o público mais inteirado aí sobre o tema, seria interessante você descrever aí sobre o tema o que é realmente aí o Data Drive, né? Legal, Lobo. O assunto em si, quando você coloca que está sendo bem utilizado aqui dentro do Brasil e fora, isso é um fato até porque dados, principalmente com as plataformas informacionais que a gente tem disponível, seja tecnologia em nuvem ou barateamento de tecnologia dentro de casa, viabilizou a grande maioria das empresas a trabalharem com dados. E aí começa a questão do data-driven, né, que é baseado em dados. Só que quando você fala baseado em dados, né, data-driven, pura e simplesmente, falta um sobrenome. Né? Então, colocar cultura data-driven é algo que cai bem. Mas quando a gente aportuguesa o nome, chamar de cultura analítica é bem mais interessante. Por exemplo, é interessante também separar um pouquinho os dois termos para poder trazer eles na sua potência máxima. Cultura não está ligado à ferramenta, não está ligado a efetivamente um projeto dar certo usando dados, está ligado à consciência interna, à repetição e, obviamente, a adoção em larga escala dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, não importa, dentro da própria vida. E eu posso até dar um exemplo bem corriqueiro do dia a dia, que é o uso da cultura analítica no dia a dia nosso, fora daqui. Ir às compras no supermercado, se você for sem uma lista, você está indo pelo seu feeling. Ai de você se você for fazer compras com fome, porque necessariamente você vai comprar o que não precisa e o que não deveria. Se você vai com uma lista de compras que você previamente preparou, colocou item por item, o que você precisa trazer para sua casa, qual a quantidade, consultou os membros familiares para entender o que faz mais sentido, certamente a sua compra vai ser muito mais inteligente, mais focada. Então, é óbvio que é um pensamento um pouco mais do dia a dia, mas levando isso para as empresas, é você sair da opinião, da experiência em si, que é importante, somado ao dado, mas nunca sem ele. Então, a cultura em si, dentro da cultura data-driven, é ter a consciência da importância do dado, entender o valor que ele pode trazer, e muitas vezes a gente consegue entender o valor porque observou, teve a oportunidade de tangibilizar um retorno financeiro ou a entrega de um bom projeto, onde você conseguiu mensurar desde o início o investimento até mesmo o teu ROI, que é o Return of Investment, até mesmo a questão do data-driven, que é o meio. Então, a cultura, que é a consciência, junto com o meio, que são os dados, e necessariamente ferramentas que podem potencializar, aí sim a gente consegue falar de ganho efetivo. Então, falando de cultura data-driven é trazer a prática, trazer a consciência, devidamente com o ferramental adequado e, obviamente, entendendo que dados aliado aos hard skills, né, a competência necessária de trabalhar com eles, você consegue trazer algo diferente de uma incerteza ou um sentimento, e sim algo que você consegue medir 0 e 1. Excelente, concordo contigo. E, cara, como é que você vê a cultura do improviso do brasileiro em relação à implementação da cultura data-driven nas empresas? Olha só, isso não é uma característica só do brasileiro. Na verdade, o brasileiro ele tem um diferencial de muitos estrangeiros que eu já tive a oportunidade de trabalhar em conjunto, porque o brasileiro ele não se criativo, importa. né? Hã? Ele é criativo, né?
Ele é criativo porque ele realmente tem o interesse de se transformar e de absorver mais conhecimento. Não que o estrangeiro não faça isso, mas existe uma cultura inerente à nossa nação, que é o seguinte: nós somos sobreviventes. E quanto sobreviventes, a gente precisa entender um pouco do todo para poder entregar o que a gente precisa, nem que seja uma primeira camada. Quando você olha para fora, existem muitos processos, o que é bom, mas existem passos muito pré-estabelecidos que geralmente as pessoas não saem da caixa. Então é legal colocar que o brasileiro tem um diferencial sim, e muitos amigos meus já foram embora. Eu não quero ir embora porque eu tenho família aqui e isso para mim é um bom trade-off. Mas falando efetivamente do que é esse movimento dentro de mercado, não é difícil de explicar. É natural que a mudança de geração, quando você fala de cultura, acaba simplificando e viabilizando que a cultura de uma empresa ela entre em transformação, entendendo que o dado ele traz valor. É muito comum, ou era muito comum também, vamos montar o orçamento do ano que vem para entender qual que é a nossa meta de vendas. Esse é o exemplo mais tradicional. Geralmente você chamava um diretor comercial ou os principais vendedores e colocava na mesa. Ok, com base na sua experiência, já começou errado, com base na sua experiência, qual que vai ser a nossa meta para o ano que vem? Nossa meta para o ano que vem, considerando esse ano passado, que eu falei com o José ali também, pode colocar 25% aí. Ok. Como que alguém consegue contrapor esse tipo de análise? Não existia o contrapor, né? Não existia a discussão em si. Com a utilização de dados, e aí, naturalmente, N variáveis, muitas variáveis dentro dessa análise, você já começa a trazer um valor que é contrapondo, que é desafiando esse primeiro valor que foi colocado com um estudo. Poxa, agora vamos estudar mercado, considerando como é que foi a inflação. Poxa, a gente teve um tempo de pandemia, e agora? O que será para o ano que vem? Vamos voltar à normalidade. Mas precisamos, então, considerar um valor aqui de pessimismo, isso é numérico, a gente consegue calcular para entender se todo aquele crescimento que o comercial está considerando faz sentido no orçamento até o final de 2021. Que tipo de informações eu preciso? Como que foi o churn em nossa empresa? Quantos clientes foram embora? Vamos calcular para entender se a gente ainda tem diferencial de mercado. Como calcula? Observa os concorrentes. Observando os concorrentes, que tipo de investimento eles estão fazendo? E esses números geralmente são conhecidos dentro de uma empresa. Então, colocando este momento de mudança, né, e olhando o Brasil principalmente, números traz efetivamente a consciência. E é interessante a gente até pegar o caso que a gente vive agora, essa quarentena, ninguém nunca acompanhou tantos números de forma expressiva e pública, como agora a gente entender como que está a evolução e acho que ninguém mais vê a hora a involução dessa pandemia. Os números estão lá para poder provar que decisão a gente toma. Volta a trabalhar no escritório, trabalho de casa ainda, posso ir no mercado. Então, os números realmente, quando você entende o valor que ele traz, que está ligado à segurança e clareza de como que você chegou naquele cálculo, sem dúvida nenhuma, traz um diferencial para a tomada de decisão. Muito bom, isso mesmo. Lobo? Tá no mudo, Lobo. Algumas frases da pandemia, hein? Estão vendo minha tela e tá no mudo. Algumas frases do dia a dia. Agora voltou ao normal. Voltou. Dentro do momento atual, né, cada vez mais, principalmente falando desse negócio, se faz necessário a utilização dos dados para poder gerenciar os negócios, né? E dentro desse tema de negócios, né? Como que seria aí, qual a função do data driving nos negócios, Gaioto, na tua visão? Bom, a função de utilizar dados como uma fonte de decisão, ela traz, primeiro, a clareza do que está sendo gasto, do que se precisa investir para poder se potencializar a própria empresa no seu mercado e, consequentemente, ter excelência em custos. Então, hoje é muito comum você escolher um processo. Pode ser um processo, por exemplo, daqueles clientes que compram um serviço de uma empresa e geralmente não pagam a primeira fatura. Conseguir entender qual que é o perfil desse tipo de cliente é interessante,
porque a empresa pode decidir uma estratégia diferente para que essa primeira fatura seja paga. Porque muitas vezes, quando a primeira fatura não é paga, você tem impacto direto no fluxo de caixa, você tem impacto direto na sua receita, e se isso não for considerado uma base histórica para você entender qual que é o risco que você consegue assumir, efetivamente você pode ter um descasamento de fluxo de caixa com o seu dia a dia daquilo que é investimento em negócio. Então, esse é o primeiro ponto que já traz um diferencial para o dia a dia pensando em empresas. Outro assunto, quanto eu preciso investir dentro de uma área de marketing para poder potencializar o meu produto no mercado? Algumas variáveis a gente tem que observar, e novamente dados. Que tipo de canal eu vou utilizar para potencializar o meu cliente, para potencializar a minha visibilidade no mercado? Vou usar um Google para fazer publicar uma mídia e vender a informação que a minha empresa existe, né? O quanto ela agrega valor. Ok, qual que é o investimento desse valor? Uma vez que eu sei quanto eu tenho que investir, necessariamente eu tenho também que começar a ponderar quanto eu consigo trazer de retorno. Dada essa ação, por histórico, de novo, valorado, numérico, quanto em média eu consigo transformar isso em novas vendas, ou até mesmo reter um cliente dentro de casa, para evitar até mesmo um possível churn. Então, hoje, quando você fala de data-driven nas empresas, todas as áreas, elas são beneficiadas pelo uso do dado como acelerador de negócio. Porque você sai efetivamente do que é sentimento e opinião e vai para um fato que você consegue calcular. E o mais importante, existem frases que vêm com o tempo que quem não mede não gerencia. Você tendo acesso à informação e conseguindo efetivamente fazer a análise contínua e medir os valores que você está tendo de resultado, você tem a possibilidade de traçar um plano de ação, seja pela queda de uma venda, ou até mesmo seja pelo aumento de um concorrente tomando o mercado que você participa. Então, mais uma vez, números que te ajudam no dia a dia de decisões. Na verdade, isso é um desafio muito grande, né, cara? Até a questão de capacitação das equipes em relação a essa cultura, né? Geralmente as pessoas estão com essa ideia muito enraizada, né? Tipo, elas já estão com aquela percepção do feeling ou do achismo, né? Isso em diversos setores, né? E, na verdade, realmente os dados estão aí para poder contrapor esse feeling, né? E essa frase que você falou é interessantíssima, né, cara? O que não é medido não pode ser gerenciado, né? Hoje, mais do que nunca, num ambiente tão competitivo que a gente está vivendo, essa frase tem que ser, tipo, posta na parede, alto, caixa alta, para todo mundo ter acesso, não é não? Sem dúvida. Agora, me explica um pouco, que no começo você falou sobre cultura analítica ou cultura data-driven. Existe diferença? Me explica um pouquinho sobre esse lance da cultura analítica ou cultura data-driven. Quando você fala de cultura analítica, bom, o nosso tema que a gente trouxe aqui para a nossa conversa é o cultura data-driven. Só que quando você vai buscar papers ou artigos, você sempre lê data-driven. Ok, baseado no dado é algo importante, mas você apenas se basear no dado, que é um meio para você chegar num fim, e esse fim tem que ser uma hipótese ou uma pergunta de negócio muito bem feita, no sentido de profundidade daquilo que se quer responder, é efetivamente o meio. Mas para você chegar no meio, que é o data-driven, você precisa da cultura analítica, que é aquilo que potencializa utilizar os dados no dia a dia, para que você efetivamente consiga chegar no fim, que é a medição. A cultura não é algo que você consegue estabelecer numa empresa ou qualquer companhia ou qualquer instituição de forma top-down. Não é o presidente que simplesmente define um belo dia, vira e coloca: hoje teremos uma cultura analítica ou trabalharemos com cultura data-driven. Isso, infelizmente, não funciona. É um processo longo que envolve as pessoas em alguns sentidos. O primeiro sentido de a gente apresentar que isso funciona. O segundo sentido é dar a capacitação necessária para essa pessoa absorver e entender: realmente eu tenho ganho no meu dia a dia sobre isso. E o terceiro ponto é, uma vez que existe a cultura, ou seja, o patrocínio, existe a capacitação, aí sim trazer ferramentas para potencializar e acelerar. É muito comum a gente perceber que a grande ferramenta
utilizado no dia a dia, que envolvem números, ou tem dados semi-estruturados, é o Excel. É uma ferramenta excelente. Porém, ela é uma ferramenta inicial de pequenas amostras. Não é ali que você deve se basear pura e simplesmente naquele dado totalmente aberto. Cada nível corporativo ou a cada tipo de gerência, ou até mesmo área de negócio, tem grandes indicadores que ele precisa ter atenção e acompanhar no dia a dia. Então, vamos simplificar. Você entregar uma planilha, que, ao meu ver, não faz sentido, para uma gerência, uma diretoria, para que ela faça uma análise linha a linha para chegar numa decisão, isso fura totalmente o conceito da cultura analítica. A cultura analítica tem alguns valores. Um deles é ter acesso à mínima informação que me traga a máxima clareza do que eu preciso fazer com ela. Então, a gente começa a trazer conceitos de indicadores de performance, as métricas que compõem esses indicadores de performance. E aí sim, aí quando você tem os indicadores, você pode ter dois grandes caminhos. Você olhar o atual e o retrovisor para o passado, que é a análise descritiva, ou você olha daqui para frente, que é a análise inferencial. E aí o mercado vem chamando de ciência de dados, Big Data e assim por diante. Então, após essa cultura analítica estar bem estabelecida, pessoas entendendo e percebendo que tem valor, devidamente qualificadas e com ferramentas adequadas, você consegue já pensar em olhar para os dois mundos, para o passado e aprender, e para o futuro e prever. Que vem exatamente essa ideia aí de ser preditivo, né, com os dados. Nós temos uma plataforma no mercado de inteligência no Wi-Fi que faz exatamente isso, né, o cruzamento dos dados e traz de forma preditiva ali o conhecimento do cliente, né, no Wi-Fi através do marketing digital. E isso, Gaioto, vem aí para até que quem está nos assistindo possa... Nós vamos reiterar aí um pouco mais sobre a importância, né, dessa tecnologia que já utilizamos no mercado e todos participam, sem que saibam, qual que é essa importância, né, na tomada de decisão das empresas, né, para o seu negócio. Com certeza. E se vocês forem ver, hoje nós dispomos de mais ferramentas para poder auxiliar nesse processo de tomada de decisão, né? Aquilo que o Gaioto falou do Excel, que as pessoas fazem as planilhas de forma muito empírica, né? E hoje já está sendo disponibilizado alguns visualizadores de dados que auxiliam isso também, né? Que é o Power BI, o Tableau, esses outros softwares. Então, eu acredito que esse mercado vai expandir cada vez mais, né? Essa é a verdade. Bom, É até interessante que você colocou, esse mercado vai expandir cada vez mais. Quem trabalha com dados, quem consegue entender a importância e extrair valor disso, não existe mais a fronteira da verticalidade de indústria. Você entendendo um pouquinho do negócio, você consegue trabalhar desde o agro até a saúde, desde a telco até serviços. Então, isso tem um teor de absorver demanda de mercado, sabe? De você realmente acolher profissionais. E aí é onde eu vejo que o mercado precisa efetivamente, mercado das grandes empresas, nós profissionais que estamos aqui no dia a dia e temos um conhecimento por experiência, compartilhar um pouco do que a gente sabe para preparar as pessoas para que elas possam ser acolhidas e fazer parte desse mercado. A inclusão é algo importante. A gente está num momento de país onde mão de obra preparada é algo escasso. Preparar as pessoas para entenderem como trabalhar com dados e o quanto isso traz valor já é um diferencial e isso gera inclusão social. Eu não tenho dúvida disso. Já passei por N casos onde eu tive a oportunidade de esclarecer a importância e essas pessoas se recolocaram muito bem e só vem crescendo. E independente da indústria, tá? Isso que é interessante. E você, em algum momento da sua fala, você falou uma coisa importante, que é a questão dos indicadores de desempenho, né? Que, assim, muitos profissionais, eles ainda não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Eles não foram capacitados a trabalhar com base em indicadores de desempenho. Então, na hora de montar até os relatórios, eles sentem dificuldade porque eles não têm essa visão de trabalhar com base nos indicadores. Isso talvez seja uma coisa que a gente precisa trabalhar para melhorar, né, dentro das empresas.
Eu vejo bastante isso, porque assim, nos treinamentos, eu dou muito treinamento de Power BI, muito treinamento de Excel, mas o foco, até o foco que eu dou, que eu passo no Excel, não é o foco do planilheiro, né, de transformar tudo em planilha, mas sim o foco de gerar informação. O Excel eu acho um programa muito fantástico, cara, porque ele, além de tudo, ele ainda pode ser um visualizador de dados, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar a parte dos relatórios, você vê assim, o despertar do profissional, cara. É muito bacana isso. Muito bacana mesmo. Vamos agora para uma pergunta da audiência, e depois. Opa, desculpa, eu interrompi. Imagina, por favor. Não, é que foi muito bem colocado o ponto que você trouxe, né? Como que a gente pode orientar e apoiar as pessoas a chegarem nos seus indicadores. Tudo parte das perguntas. Tudo parte das perguntas. Se existe algo que movimenta o mundo, não são as respostas, são as boas perguntas. E toda pergunta é boa. O que a gente precisa fazer é sempre nos aprofundar a tentar responder aquela pergunta. Perguntas genéricas não levam a nada, mas quando você tem o exercício de chegar numa pergunta clara, como eu faço para vender mais biscoitos na esquina da minha rua que fica no bairro de Santana, em São Paulo? Isso é uma pergunta clara. É um exemplo, tá? Como eu faço para aumentar a propensão de vendas da Regional Sul para o produto XYZ, considerando o segundo quarter? Isso é uma pergunta clara. Quando você tem uma pergunta, você consegue definir critérios de sucesso, você consegue definir indicadores de performance para poder entender se você está chegando na resposta daquela pergunta. Está tudo movimentado a pergunta. Eu só quis realmente complementar, porque você trouxe um ponto tão importante, que é sair desse ciclo vicioso de trazer dados e gerar mais dados, quando na verdade você só vai buscar dados quando você tem uma pergunta ou duas. E nesse tema, né, de fazer uma boa pergunta, né, se você aplica uma pesquisa orgânica que seja, você entende o perfil de consumo do teu cliente, você consegue ofertar para ele o teu produto mais direcionado, né? Nós temos vários casos aí no Brasil que utilizam nossas plataformas para a rede, por exemplo, de supermercados. Põe objetos e a pesquisa sobre saúde, se a pessoa tem restrição de lactose. Alô? 20% do mercado tem essa deficiência, ele pode aumentar, como o Gaioto pergunta, consegue a estratégia para o negócio também. Isso é muito, muito interessante, com certeza, porque isso parece muito a orientação baseada em dados, né? É exatamente o termo que a gente está falando, não é ficar no achismo. Vamos lá, eu tenho uma pergunta agora do Alexandre, vou interromper um pouquinho a nossa dinâmica, né? Vou fazer uma pergunta da audiência e depois a gente volta para as nossas perguntas. À vontade. A pergunta do Alexandre é: boa tarde, trabalho em uma empresa em que as metas semestrais são definidas pela expectativa de crescimento do dono. Isso é muito comum, Alexandre, muito comum. Da ordem de 20% de crescimento ao ano. Isso é super comum. Independente dos resultados fenômenos do mercado. Como mudar uma mentalidade assim para uma cultura data-driven? Isso é um desafio, né? Tem alguma ideia, garoto? Sim, tem muitos. As empresas, assim, empresa pequena, média, até grande, em que é gerenciada por dono, né? Aquele cara que criou a empresa, que assim, tem aquela sensação, eu sou a empresa. Tem muito disso. Exatamente. Não existe uma pílula mágica para qualquer pergunta. Mas nesse exemplo que foi colocado, a gente precisa fazer algumas leituras. E mais uma vez isso é coletar dados. Entender se a executiva dessa empresa, ela entende o valor do dado. Aí você tem sim ou não. Se ela não entende, o quanto você consegue ser um protagonista para poder levar a importância de fazer uma análise, um estudo. Este estudo, ele não precisa ser amplo, ele não precisa ser completo. Ele pode ter uma fração daquilo que mostre a possibilidade ou impossibilidade de chegar naquele número. Mas, como eu não conheço o contexto como um todo, o que talvez eu observaria? Se eu tenho um número que é gerado por experiência, por inferência,
Talvez uma arriscar por extrapolação, né? Porque acaba sendo a própria experiência e ele entende que tem dados na cabeça. O que eu tentaria fazer? Eu buscaria fazer um estudo, só que agora matemático, baseado em dados, para poder gerar a dúvida. Quando duas informações colidem e elas não têm um fit, ou seja, elas não são a mesma, a dúvida tem que ser para as duas. Poxa, você está falando que é 20% que eu vou crescer, mas o meu estudo que eu fiz aqui está falando de 15%. Quem está certo? Talvez não sejam 20, talvez sejam 25, talvez não sejam 15, talvez sejam 10. Então, o benefício da dúvida, em alguns lugares, para algumas pessoas, permite que você seja visto e ouvido para poder evoluir num tipo de estudo como esse. Eu buscaria confrontar de forma muito elegante, obviamente, com números, com fatos. Talvez o que aconteça nesse momento é que você seja questionado pelos critérios. Que critério você adotou? E aí você pode enriquecer o seu estudo, e isso pode gerar atenção também. Uma vez que você enriquece com novos critérios, depois de uma ou duas conversas, provavelmente você comece a chegar na mesma base de comparação, só que você agora tem dados e usou as mesmas regras que foi usado de forma empírica. Provavelmente seja um caminho. Legal. Travou? Da minha parte, estou aqui on board. Ah, não, tá ok. Todos me ouvem? Acho que o Gaioto para mim deu uma travada aqui. Bem, Gaioto, acho que nessa mesma linha... Agora eu tô te ouvindo. Voltou? Voltou. Alô, alô? Eu não tô ouvindo, eu não tô te ouvindo. Também Lobo. não. Agora pode falar. Pode falar. Nessa mesma linha, Gaioto, impulsionar, né, o Data Drive na empresa dele. Como que ele pode implementar e fazer com que isso, de fato, vire uma cultura? É uma pergunta? Eu não ouvi inteira, desculpa, Lobo. Fernando, você ouviu toda a pergunta? Eu não ouvi também. Agora? Agora eu tô ouvindo. Tá dando umas pausadas aqui. Mas, Gaioto, para que o empresário aí que esteja nos acompanhando, né, para que ele... Tá picotando. Perdemos, Fernando? Assim, tá picotando bastante. Eu acho, será que não é interessante, de repente, sair e tentar entrar novamente? Você tá me ouvindo bem, Gaioto? Eu, perfeitamente. Ah, Está me ouvindo agora? melhorou. Melhorou? O Gaioto Melhorou. travou para mim também. Gaioto, me ouve bem? Sim, agora sim. Tentar ser rápido agora. Como que o empresário, né, ele pode impulsionar o Data Driving na empresa dele? Ok. Bom, se a empresa ela não tem o conceito, né, a cultura analítica e também não tem pessoas que possam apoiar, considerando esse cenário, porque se tiverem pessoas não importando as suas posições, pode ser que uma identificação de pessoas chaves dentro da empresa e o patrocínio desses empreendedores em suas empresas ajude a fazer as primeiras análises. Mas em considerando que não há nenhum contexto de cultura e não haja pessoas capacitadas para isso. Existem consultorias de mercado que efetivamente auxiliam a traçar o que é um projeto data-driven business ou buscando cultura analítica. Sem dúvida nenhuma, existem algumas áreas que podem ser impactadas. Primeiro, o patrocínio desse executivo, sem dúvida nenhuma, faz sentido. Fazer uma boa abordagem, um kickoff internamente, envolvendo pessoas-chave das áreas, para trazer essa questão da importância do uso do dado. Definir um projeto pequeno. O maior segredo em qualquer nova ação são projetos pequenos, porque você consegue ter o vislumbre rápido dos primeiros resultados. Projetos grandes geralmente caem em descrédito e você não consegue chegar na solução definitiva porque ele vai mudando durante o tempo, até por uma questão de falta de domínio da técnica. Então eu traria uma consultoria ou pessoas especializadas em fazer projetos com dados
teria que patrocinar essas pessoas, envolver as pessoas chaves de cada área para poder efetivamente conseguir disseminar esse projeto, definir um ou dois projetos pequenos com entregas rápidas, modelo ágil, de entregas mensais, com estudos ou respostas a hipóteses, e a partir daí sim começar a entender que resultado você está tendo. Fatalmente, empresas que não trabalham com dados observando a cultura analítica ou data-driven, eles têm o que a gente chama de mato alto. E todo mato alto, resultados geralmente são muito visíveis e fáceis de mensurar. Então, eu particularmente iria buscar mão de obra externa e trazer para dentro de casa. Uma vez que se provou esse projeto, aí tem alguns caminhos em paralelo. O primeiro dele é trazer a cultura efetivamente, aí chamar a área de gestão de pessoas, a área de RH, que tem sempre um bom tato e entende como efetivamente sensibilizar, criar programas de cultura analítica, trazer o seu advocate, que é o nome que o mercado usa agora, já foi evangelizador, já foi embaixador, agora é advocate. Então, aqueles advocates que ficam falando incessantemente sobre a importância do mundo de dados. Trazer um projeto, por exemplo, de um Green Belt ou Black Belt, que muitas empresas têm esses programas, de usar a técnica, aliar um desafio que foi trazido para aquele projeto e efetivamente ter uma entrega também. Quer queira, quer não, é totalmente baseado em dados. Então, existem alguns caminhos. Tem que entender o momento da empresa e o apetite que se tem naquele ponto. Legal. Isso até agora é interessante, tem uma pergunta da nossa audiência que acho que pode casar um pouco com isso que você está falando. Em termos de... o Alexandre fez a pergunta. Em termos de mercado brasileiro, quem é o patrocinador da cultura data-driven? É o TI, é o marketing, é o financeiro? Quem é aquele que vai instigar o dono da empresa a adotar essa cultura? Essa pergunta é bem legal porque ela não tem uma resposta única também. Naturalmente, a gente vai pelo óbvio. O óbvio é que o dono da empresa, ou o presidente, ele efetivamente compre a ideia, entenda, consiga alcançar o valor disso. Sem dúvida nenhuma, esse é um grande patrocinador. Porque se ele é um presidente, se ele está no topo da cadeia, ele sabe como lidar com os seus liderados. Em que aspecto? Como vender a sua iniciativa, como trazer um desafio e até mesmo criar algum tipo de meta em cima disso. Então, é um caminho, top-down, só que devidamente alinhado e com apoio de alguma consultoria e do RH também, sempre. Ter o RH, uma área de pessoas por perto, é importante para você medir como que está o clima sobre aquele tema, como estão as dificuldades inerentes a isso. Também pode existir uma área de marketing. Nada impede que um gestor de marketing na empresa, o responsável, comece a trazer resultados e mostrar e comprovar que dados é algo seguro e que se consegue mensurar resultados positivos ou negativos. Isso é perfeito. Então, nesse aspecto, não existe nunca um fiel único da balança. O que existe aqui é como que se faz ser ouvido. Qual a estrutura interna que te permite demonstrar a força do uso da cultura data-driven dentro da empresa, no sentido de gerar resultado, ou, inicialmente, fazer um raio-x do que é a saúde interna da empresa. Então, é realmente buscar formador de opiniões, identificar essas pessoas e trazer um bom projeto, por menor que seja, mostrando algum resultado, sem dúvida nenhuma. Legal. Então, você viu, são vários caminhos. RH, CEO, pessoas na lateral. O importante é conseguir ser ouvido em algum momento. Eu já vi casos onde se chama consultoria, vem cá, consultoria X, fala sobre data-driven pra gente. Aí fala uma vez, falam duas, falam três. Ok, não calhou. Aí o gerente percebeu o valor, fez um projeto, mostrou resultado. Parece bom, mas um projeto é pouco. Tem que ser rotina, tem que virar a cultura. Chama o RH, vamos buscar fazer um programa. O programa é complicado, envolve muito investimento. Leva palestrantes mais uma vez, tenta fazer os pequenos investimentos para poder traz um consultor ou dois ou duas pessoas especialistas de mercado para poder compor o time, para poder acelerar. Agora, se tem uma pessoa que precisa muito ver resultado e geralmente está com a agenda aberta, é o CEO, é o responsável pela empresa. Ele, se tiver alguma solução que traga diferencial para a empresa, eu não tenho dúvida, há abertura para ser ouvido. Com certeza mesmo.
E me fala uma coisa, cara, o que o Big Data e ciência de dados tem a ver com Data Driven? Pois se a gente no comecinho da conversa, eu tomei a liberdade de separar em 3 grandes pilares, né? A cultura, que é a consciência, o data driven, que é o meio, que é o dado, e o acelerador, que são as ferramentas. Big Data e ciência de dados estão intimamente ligados, porque, como a gente falou há pouco, com o mais simples, não pode esquecer disso. Beleza, trabalhar com mais do que no Excel. Esse é um bom começo. Para quem tem dúvida do que é um Big Data, onde eu começo a pensar no Big Data? Olha, geralmente, quando você já não consegue usar seu Access, que fujam disso, não é a tecnologia adequada. Mas se você já não consegue mais usar seu Access, ou não consegue mais usar seu Excel, provavelmente você já tem que buscar uma tecnologia que seja pronta para carregar um volume de informações, essas informações geradas numa latência muito pequena, em horas, em minutos, e você conseguir naturalmente qualificar essa informação, tornar ela pura, transformá-la em algo que é confiável. Neste momento, você consegue trabalhar com ciência de dados. E qual que é a beleza da ciência de dados? A primeira prerrogativa da ciência de dados é qual a hipótese que você quer responder. Por isso que o nome ciência cai muito bem. Porque a ciência, ela tem como premissa responder a qualquer hipótese. Então, a ciência de dados, aliado, que vai responder, que são técnicas, tá? Ciência de dados são técnicas, aliado a um volume de dados considerável, que humanamente impossível trabalhar sem uma ferramenta, que pode ser o Big Data, você consegue ter algo diferenciado como resposta. Porque dentro da ciência de dados você trabalha muito com modelos baseados no seu histórico. E geralmente, de acordo com a análise de negócio, um histórico de 1, 2 anos faz muito sentido. Só que isso tem uma volumetria. Para mim, está travando. O Gaioto travou agora. Voltou, Gaioto? Voltou. Estou te ouvindo normalmente. Pô, beleza, desculpa. Ou deixei perdeu alguma informação? Você encerrou? Porque parou, para mim travou. Não sei se para a audiência travou. Eu fechei que a ciência de dados é uma técnica e, como qualquer técnica, ela tem o seu direcionador, que é uma hipótese. Boa. E, assim, a gente conversando sobre isso, imaginando, como você falou, desse volume de dados que já não aguenta mais no Excel, já não aguenta mais no Access, já tem que passar... referência. Não, perfeito. Pode passar a impressão de que isso tudo é para grandes empresas, grandes multinacionais, com investimentos muito altos em tecnologia, mas não, né, cara? Dá para fazer ciência de dados, dá para fazer Big Data com recursos mais modestos, com tecnologias que estão disponíveis para outros segmentos, né? É possível, né? Se eu montasse uma startup hoje, eu certamente não teria dinheiro para investir em servidores, porque é algo que exige um dispêndio considerável. Se eu fosse uma startup hoje, eu necessariamente iria para a nuvem, Cloud Platform. Ah, mas qual nuvem? AWS, Microsoft, que é Azure, ou Google Cloud, todas elas trabalham muito bem. Tem que entender que tipo de nuvem é mais adequada a você. Ah, eu tenho um profissional aqui que trabalha com Microsoft há alguns anos. Poxa, provavelmente ele tenha mais afinidade com Azure. Não, eu tenho um profissional aqui que ele é mais javeiro. Provavelmente ele tem uma afinidade maior com o Google. E assim por diante. Então, hoje, as tecnologias em nuvens, além de ser muito acessível financeiramente, elas são totalmente amigáveis em seu uso. E você não precisa começar codificando de forma hard um programa do zero. Você pode usar soluções SaaS, né? Que é o software como serviço, que é o Power BI. Ou você pode usar uma solução como PaaS, plataforma como serviço. O que é legal da plataforma como serviço? Eu não me preocupo com o sistema operacional, não me preocupo com o servidor, não me preocupo com memória, não me preocupo com backup.
e não me preocupo com espaço e disco. Eu me preocupo com o quê? Em fazer meu trabalho usando aquela ferramenta. E não importa, Cláudio, isso pode me gerar uma dependência. Mas espera lá, vamos dar um passo atrás. Eu quero investir pouco agora. Eu pouco recurso financeiro. Eu quero fazer meu primeiro trabalho. Atende bem. Acho que o Santoro... Agora, Lobo, você está aí? Eu estou aqui. Está me ouvindo, Gaioto? Eu estou, e você? Sim, estou te ouvindo. Perdemos o Santoro? Estamos revezando aqui, hein? Caiu. Mas eu diria, né, que aplicando plataformas de inteligência, nós desenvolvemos aí plataforma, como eu comentei, de Wi-Fi inteligente, né? É uma plataforma simples de implantar. O estabelecimento ou a empresa pode implantar e já começar a utilizar a cultura da captação dos dados e o cruzamento, fazer a análise desses dados, né? Entendimento de público. Então, eu complementaria que plataformas de mercado já prontas podem ser aplicadas e trazerem o dado já sendo cruzado para melhorar a inteligência da empresa e trazendo indicador para onde ela deve ir com o mercado dela, né? Ou melhorar a oferta para o cliente com essa inteligência. Além, claro, de poder atuar em outras áreas com a cultura dos dados também, além do marketing digital e para vender o seu negócio, né? Eu entendo que você está perfeito na sua afirmação. O ponto que eu sempre gostaria de deixar claro, até porque a gente tem um público grande aqui e diversificado, é que ter uma boa Ferrari exige um bom motorista. Então, ferramenta não são nada sem pessoas, né? Por mais eficiente que ela seja, ter pessoas que saibam conduzi-la, pilotá-la, vamos colocar dessa forma, é aí sim que você consegue extrair o máximo valor, né? Hoje existem ferramentas de AutoML, que é basicamente você colocar o seu dataset, né, o seu conjunto de dados amostrais, e entender qual que é o conjunto de melhores algoritmos que atende aquele dataset. O AutoML, sem uma pessoa que saiba o que está fazendo, sem uma pessoa que tenha bons conceitos estatísticos e que entenda um pouco do negócio que está trabalhando, é só uma ferramenta. Então, existe sim uma necessidade muito grande de estar muito aliado. Competências ligadas a pessoas e sim ferramentas para poder... Estou contigo de verdade. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência, a pergunta da Marília. Ela perguntou o seguinte: Sérgio, a empresa tem que ter cuidado ao usar ciência de dados. Tem vantagens e desvantagens se não for adequadamente direcionado ao produto ou serviço. Ter objetivos claros para a cultura data-driven. Acho que foi não foi uma pergunta em si, mas foi um comentário, né? Que é pertinente. É isso aí. Não, é super pertinente, ela está perfeita. Se você me permite, até posso tornar mais ampla essa afirmação. Para qualquer coisa que exige uma decisão, se não houver clareza, profundidade de análise e uma resposta a ser respondida, não tem decisão a ser tomada. Né? É igual a história da Alice, ela pergunta para o coelho no buraco na toca: como que eu chego em determinado lugar? Como é que eu saio daqui? Mas onde você quer chegar? Qualquer lugar. Então, qualquer caminho serve. Então, saber onde você quer chegar, aí sim se define recursos. Recursos computacionais, pessoas adequadas e, naturalmente, investimentos possíveis. Então, perfeito. Você falou saber onde você quer chegar é perfeito, cara. Perfeito. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta. Acho que é a minha última, hein? Qual o recado que você pode dar para as lideranças que querem implementar a cultura data-driven em suas organizações? Mais uma vez, né? Estando em uma empresa e tendo a oportunidade de fazer esse trabalho, eu, sem dúvida nenhuma, primeiro ouviria dentro de casa. Quem aqui dentro? Isso é realmente uma pesquisa, algumas grandes reuniões ou workshops, onde se promove identificar os talentos ou interessados no assunto dentro da empresa. Eu daria esse primeiro passo. Já é um ativo enorme e geralmente não se conhece. Se percebeu esse ativo, aí sim,
transforma-se isso em grupo de trabalho devidamente liderados e, naturalmente, trazendo um desafio para esse grupo. Não, esse grupo é muito difícil de chegar nele, não tenho condições, já sei que não existem as pessoas. Eu, sem dúvida nenhuma, procuraria uma consultoria especialista, porque a consultoria especializada ela tem alguns benefícios, ela traz alguns benefícios consigo. Primeiro, a experiência com outras empresas, isso é indiscutível. O segundo é fazer perguntas de forma totalmente desprendida de valores ou qualquer tipo de cultura interna da empresa. E só é óbvio aquilo que é dito. Antes disso, nada pode ser óbvio. Existem também outros caminhos importantes. Montar um time interno é muito importante. Mas quando não se conhece como montar esse time, tem que se começar de uma executiva. Então, se começar de um bom CDO, isso traz um bom movimento. Recentemente saiu, inclusive, a matéria do MIT sobre isso, que os CDOs eles conseguem acelerar esse papel, essa questão de cultura analítica e data-driven nas empresas. Porque ele sabe como coletar os principais desafios, ele entende quais times ele tem que montar e, consequentemente, seus times vão poder chegar de forma profunda a apoiar a empresa. E aí que está. Se você cria uma área para apoiar, não se conforme com o apoio interno. Isso tem que ser um acelerador e não um apoio. Essa estrutura de um CDO, ele tem que fazer parte do negócio, ele tem que ter desafios linkados ao negócio, ele tem que fazer parte um pouquinho de cada estrutura para poder acelerar naquilo que existe de potencial entrega, seja trazendo receita, cliente novo, ou até conquistando novos mercados, sem dúvida nenhuma. Ou uma estrutura do zero, ou uma consultoria para apoiar e confirmar essa estrutura. São dois passos bem importantes. A Marília ela fez uma pergunta que eu acho que você acabou respondendo, né? Que seria qual o primeiro passo para implementar a cultura data-driven? Aí eu não sei se você, nessa fala, você já meio que deu a resposta, né? Ou não. É um pedaço da fala. Porém, para poder implementar, nós precisamos gerar interesse dentro de casa. Porque imagine um lugar onde ninguém conhece a importância do cultura data-driven. Não se conhece. Aquilo que não se conhece não se dá valor. Então, o primeiro passo, antes de chamar uma consultoria, montar uma estrutura, porque não se acredita nisso, é se tocar as pessoas, conscientizar as pessoas que estão no board, que são responsáveis pela empresa e mostrar que dados, cultura data-driven, é algo que vai acelerar o negócio. Não é só mais uma estrutura organizacional que vai gerar dados. Sabe? Centralizar dados é muito importante, mas mais importante, transformá-los em um ativo para a empresa e compartilhá-los para que as pessoas das outras áreas possam gerar valor em cima deles. Sem isso, é muito difícil. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Marília. Acho que sim. Marília, se não respondeu, bota no chat, por favor. À vontade. Então, a gente já está chegando ao final do nosso webinar, né? Achei fantástico o bate-papo. Esse é um tema que eu acho muito interessante. Eu vejo que é um desafio muito grande para as nossas empresas, né? Terem a implementação de uma cultura baseada em dados, tomar decisões baseadas em dados, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, é vital que essa mentalidade seja cada vez mais difundida, né? Eu queria agradecer muito a presença, o convite de você ter aceito o nosso convite, Gaioto, e queria abrir o espaço para, se você quiser falar alguma coisa. Sim. Bom, primeiramente eu agradeço o espaço. Sempre que eu recebo um convite para poder compartilhar um pouco da experiência, eu não medo esforços, quero estar junto, porque entendo que isso é um dever de ofício. O tema dados, né, cultura data-driven, é algo que tem muito espaço, gera oportunidade de inclusão social e a transformação das empresas, isso é um fato. E aí a Marília fez a pergunta, eu tenho mais um insumo para a Marília e os demais, né? O Alexandre também perguntou um pouco sobre isso. Não tem consultoria, não consigo explicar que isso faz sentido, mas aí é fácil. Pega o material da concorrência, mostra que ele está analisando dados e onde ele está chegando. Isso geralmente mexe com os BRIOS.
isso geralmente mostra uma referência de que tem valor. E o importante é realmente trazer a informação. O último ponto, se você me permite, Santoro, eu tenho o LinkedIn, Sérgio Gaioto, meu LinkedIn, Gaioto com 2 T's. Fique à vontade, quem quiser entrar, perguntar algum ponto. Naturalmente, eu não vou conseguir responder imediatamente, mas eu não deixarei nenhuma pergunta sem resposta. Olha, tem até mais uma perguntinha aqui, se você puder ainda claro, matar essa última pergunta, posso fazer? A Marília perguntou como colocar a cultura data-driven versus o LGPD. Como confrontar, né? Na verdade, não é nem confrontar. A cultura LGPD, ela potencializa. O que acontece? Por que a LGPD parece ser um problema ou uma restrição? Porque é algo novo. Existe um movimento necessário de você sair do dardo totalmente aberto, que gera a exposição da pessoa, para o dado anonimizado, garantir a privacidade. E eu garanto para você, as empresas, elas estão enxergando a LGPD, as empresas maduras estão enxergando a LGPD como oportunidade, porque ela é uma real oportunidade de entender o mercado de forma diferente, observar novas variáveis de interesse e comportamento sem expor ninguém. E que todos nós precisamos exercer e respeitar a privacidade. Direito meu, de vocês, porque se nós perdemos esse direito, aí eu temo pelo nosso futuro. E também eu até me arrisco a sugerir, tem uma leitura agora na internet, se alguém me perguntar no LinkedIn, eu passo para vocês, tem uma matéria na Valor Econômico falando do potencial de ganho e crescimento do mercado brasileiro de empresas por conta da LGPD. Muitas outras empresas querem entrar no Brasil porque elas sabem que terão respeitada o anonimato e a privacidade, a lei de segurança e governança. Excelente. Bom, acho que agora a gente está chegando mesmo no fim. Globo, é sempre uma honra e um prazer dividir evento com vocês lá da CESPRO. Você também quer deixar algum comentário, algum feedback? Santoro, em nome da CESPRO aí também agradeço muito ao Gaioto e também a parceria com o Mackenzie, e também estamos aí a postos para fazermos próximos eventos. Excelente. Bom, eu também preciso, né, agradecer o nosso backstage, o pessoal que faz acontecer os webinários, né? Então, queria agradecer muito a equipe do Mackenzie Soluções, que ajudou na organização do evento. Agradecer também a equipe da CESP de São Paulo pelo apoio. E, realmente, essa série de webinários está sendo bem proveitosa, são temas bem relevantes. E, inclusive, já deixo, né, já falo para vocês ficarem bem atentos às nossas redes sociais para participar do nosso próximo webinar. Não deixa de curtir as nossas redes sociais para ficar atento. E, em breve, a gente já vai divulgar o próximo com a data. Beleza, gente? Eu espero que esse tempo tenha sido proveitoso para vocês. Para mim, foi bem interessante. E conto com vocês no próximo. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.